Fala galera, começa agora mais um Giro da Beleza e hoje vamos entrar naquela linha de dicas para vocês, né? Fazer uma maquiagem completa, ensinar uma maquiagem completa num quadro tão pequeno fica extremamente complicado. Então hoje eu resolvi quebrar isso, então eu já falei sobre sobrancelha, eu já falei sobre boca e hoje nós vamos falar sobre risco no olho. Exatamente, o risco do olho pode fazer toda a diferença na sua maquiagem. Mas mais importante do que definir qual risco que você quer fazer é você entender o seu olho. Por quê? Porque dependendo do seu olho, alguns riscos vão ficar melhor, vão valorizar mais esse seu olho, outros vão valorizar menos. Mas para que nós possamos começar, eu vou apresentar primeiro as minhas ferramentas, tá? Normalmente, quando eu faço risco no olho, eu trabalho com um desses três pincéis, tá? Então você tem o chanfradinho pequeno, você tem esse que é um ponta de agulha, que ele faz um risquinho bem fininho, e este para que a gente tenha um preenchimento mais grosso. Então, sempre que você quer um bom resultado, ter uma boa ferramenta facilita. Por quê? Muita gente acaba sofrendo para fazer o risco do olho, principalmente quando se utiliza o delineador, certo? Por quê? Porque este pincelzinho que vem no delineador, opa, não quer sair meu delineador. Este pincelzinho, ele é mais grosso e isso dificulta o nosso trabalho, certo? E o delineador, ele tem um grande problema, é que a gente vê isso muito comum quando nós vamos trabalhar, porque você às vezes passa um risquinho fininho e ele acaba abrindo. E isso faz com que você acabe borrando ou tenha uma linha que não é tão definida de risco. Então os pincéis vão absorver melhor esse delineador e vão facilitar que isso fique mais perfeito, ok? Então antes de começar, é importante você analisar o olho. Eu tenho a Andréia aqui, que serviu de modelo para mim. Nós fizemos uma make bem levezinha, bem básica nela, porque o importante aqui é você entender como funciona o risco do olho. Primeiro, olhos pequenos, certo? Com olhos pequenos é importante você não exagerar no risco. Então, riscos como gatinha, certo? Ou orientais, asa disso, asa daquilo, normalmente vão te puxar o olho e vão diminuir o olho. E com isso você vai ter uma redução do olho e às vezes não uma valorização. Principalmente quando você vai colocar os cílios postiços e você coloca uns cílios muito grandes. Então você tem um sombreamento dos cílios e um sombreamento do risco e isso tudo acaba diminuindo o olho. Um truquezinho simples para quem quer aumentar o olho, olha um pouquinho para cima, é fazer essa parte da linha d'água, ó, clarinha. Você pode utilizar tanto o branco quanto o dourado e ele faz esse trabalho muito legal de aumento de olho. Então eu vou usar um douradinho, ou melhor, vou usar um branquinho, porque depois eu quero mostrar o truque com o escuro. Você olha aqui, ó. Então quando eu clareio essa parte, tudo que for claro aumenta. Então quando eu utilizo, ok, um tom branco, pode ser feito com lápis ou pode ser feito com uma sombra mais clara, eu vou ter a sensação de aumento de olho. Então você pode olhar, ó, ela vai fixar o olhar para cima, ó, este olho com este olho, você vê que tem a sensação de que esse aqui está um pouquinho maior. Só que nem sempre, né, as pessoas gostam desse branco embaixo dos olhos. Algumas pessoas acham esteticamente feio e aí querem utilizar um tom escuro. Eu sempre aconselho para essa linha da água usar lápis. Por quê? Porque o delineador ele já é líquido, mistura sempre com a água lagrimal, acaba ficando muito mais fácil de você borrar. Mas como é que eu aumento um olho, certo? Sem usar claro. Você não vai fazer o olho inteiro, ó.
você vai pegar da metade para a ponta. No momento em que você escurece, certo? Só essa parte você já vai ter a sensação de um olho um pouco maior do que você tem normalmente, certo? Um outro truquezinho, olha para cima para mim, é você escurecer essa parte interna do olho, porque na junção dos dois você terá depois uma sensação também de aumento do olho. Normalmente eu também faço um escurinho aqui no cantinho por fora, porque a gente tem um esfumado, ó, que a gente utilizou a mesma sombra que eu usei de esfumado em cima. Olha um pouquinho para cima, ó. Então você sai um pouquinho do tradicional, certo? Levanta um pouquinho a cabeça, ó. Eu ainda não fiz o risco, mas olha como a sensação que esse olho é maior do que esse. Então são esses truquezinhos de riscos que vão me dar um resultado final legal, certo? Mas se eu tenho um olho pequeno e quero aumentar, já fiz a parte de baixo do jeito que eu desejava. O que eu vou fazer? Eu vou respeitar, fecha o olhinho, a linha do olho, ó. Eu não vou alongar essa linha, certo? Então vou usar o meu pincel chanfrado, porque ele me facilita fazer riscos em linha, e vou respeitar, certo? O tamanho que o meu olho tem, nem mais nem menos. É um risco mais simples, mas que funciona muito bem quando eu quero aumentar o olhar. Abre o olhinho, certo? Um outro truquezinho que nós podemos usar é aumentar, olha para cima, aqui embaixo, ó. Eu criar um risquinho embaixo que vai juntar com aquela pontinha e eu deixar, ó, esse canto aberto. Eu também vou ter uma sensação, olha lá, eu também vou ter uma sensação de olho maior, porque se eu não uno essas duas partes, o meu olho vai ter essa sensação de ser mais arredondado e com isso um olho um pouquinho maior, ok? Então, recapitulando as dicas para aumentar o olho. Parte mais clara da pálpebra d'água, né? Se você for fazer o risco escuro, não feche o olho com esse risco, deixe uma área aberta. Você passar um pouquinho para baixo do olho também aumenta, e você ter esse risquinho aberto facilita muito você ter essa sensação de olho maior, tá? E o olho, o risco acompanha, ó, exatamente o final do olho. Mas se você tem um olho grande, você já tem aquele olho graúdo, isso não é problema. E você quer aprender a fazer outros riscos, né? Então você tem também o olho gateado. Então, como é que eu vou fazer a linha de olho gateado? Se você não quer errar, o começo do olho gateado, fecha o olhinho para mim, é o mesmo do risco tradicional, ok? Ou seja, você vai seguir exatamente a pálpebra e encerra com o olho ali. Eu vou usar agora aquele meu pincel alfinete. Por quê? Porque ele me dá um risco mais delicado e mais fino. E agora é a hora que eu alongo e eu vou ter um olhar mais oriental, certo? Ó. Então a gente vem, a partir do finalzinho, você dá uma alongada. Com isso, você já vai ter, ó, uma visualização totalmente diferente do que você tinha no anterior, ok? E isso vai te dar uma outra valorização. Andréia, abre o olho para nós, levante, olha como o visual mudou, certo? E aí,
nós temos as pontas de asa, que é aquele mais grosso ainda, né? Fecha o olhinho novamente. Como é que eu faço isso? Então, a partir do tradicional, eu puxei uma linhazinha que eu criei o gateado. Agora, desta ponta aqui, ó, eu vou alargar, voltar com o meu risco, até chegar a um ponto em que ele encosta novamente, ó, no risco tradicional. Com isso eu vou ter o início do olho mais grosso, certo? E o final mais fininho e mais delicado. Então, da mesma maquiagem, nós vamos ter 3 opções totalmente diferentes, abre o olhinho, de riscos de olho, aonde você, depois deixa eu dar uma limpadinha aqui embaixo, olha para cima, ó, aonde você vai ter visuais diferentes e que vão dar valorizações diferentes. Lembrando que esse risco mais grosso vai dar um peso maior no seu visual. Então, exige um visual um pouquinho mais agressivo e principalmente cuidado com os cílios postiços, porque às vezes fica risco muito grosso, cílios muito grandes e isso acaba dando uma maquiagem mais pesada. Mas olha a diferença de um lado, aonde nós fizemos esse acabamento, para um lado que nós não fizemos, para você ver a importância que apenas o risco no olho pode ter para a maquiagem. Certo? Gente, estou adorando vocês nos seguindo nas redes sociais, certo? Essa ideia de separar a maquiagem, dar pequenas dicas veio de vocês. Então continuem seguindo Instagram, Facebook, WhatsApp, o YouTube. Todas essas redes são feitas para durante o tempo que nós estamos fora do ar, podemos estar entendendo o que vocês querem e continuar trazendo aquilo que agrada a vocês, certo? Muito obrigado pela audiência de hoje e nos vemos na próxima semana, ok?